rua, nós percebemos aquelas pessoas que já estão com as cores da moda, não é assim? Você olha assim e fala, opa, esse aí está na moda. Esse aí já entrou na moda, a cor já chegou. Às vezes, é muito, dependendo do lugar, você vê muito isso. Agora é interessante que quando Deus instituiu o sacerdócio no Antigo Testamento, Ele também elegeu um estilista. A Bíblia fala que no capítulo 3 de Êxodo, capítulo 31 de Gênesis, de Êxodo, memória está falhando, de Êxodo, a Bíblia diz que Deus chamou Bezaleel e o encheu com o espírito e com sabedoria, com inteligência, com habilidades, para trabalhar em vários setores da construção do templo, mas também, do tabernáculo mas também o habilitou para trabalhar com tecido para fabricar a roupa do sacerdote. É interessante que a roupa do sacerdote tinha um tecido especial, tinha decorações, pedras decorativas de altíssimo valor, e tinha um estilo próprio, que foi Deus que desenhou para que esse estilista executasse o projeto. Mas o mais interessante de tudo isso, que quando o sacerdote saía diante do povo, quando ele se apresentava diante da congregação, diante da nação de Israel com aquela roupa, eles tinham a visão de um homem de Deus que representava a glória de Deus, que representava os padrões de Deus, que representava a presença de Deus. E quando uma pessoa comum de Israel queria ver a glória de Deus, queria se apresentar diante de Deus, queria oferecer um sacrifício a Deus, queria qualquer negócio com Deus, ele ia no sacerdote e ele conseguia identificar o sacerdote pela roupa que ele vestia, porque ele era a pessoa de maior destaque no meio do povo. Ele era a pessoa que vestia a roupa mais cara, ele era a pessoa que se apresentava da forma mais impressionante diante do povo. Se fôssemos considerar o que eu estou dizendo aqui, ele era a pessoa que estava na moda de Deus naquele tempo, se é que Deus tem alguma moda. Ele estava usando o estilo que Deus queria que o sacerdote usasse. Mas é interessante que os sacerdotes eram as pessoas mais importantes, mais honradas e mais abençoadas que existiam. Não tinha nenhum do povo que pudesse chegar perto do nível de bênção, de importância e de honra que tinha o sacerdote. Qualquer um que olhava o sacerdote reverenciava a presença dele. Qualquer um que conversasse com o sacerdote sabia que ele representava Deus. Qualquer um que estivesse perto do sacerdote sabia que estava diante de alguém muito importante e honrada, e até as palavras da boca dele tinha que ser diferente, o comportamento dele tinha que ser diferente, a postura dele tinha que ser diferente diante de um sacerdote. Aí, sabe o que acontece? Hoje, quando Deus fala de você, de mim, de você, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que você e eu somos sacerdotes. A Bíblia nos chama de sacerdote. Eu queria que você desse uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Olha a roupa que ele está vestindo. Dá uma olhada nele, vê como é que ele está. Pode olhar. Dá uma visualizada nele aí, se tem alguma coisa nele aí que tem a ver com a estação do Espírito. Dá uma olhada nele. O que você consegue ver nele? Nos olhos dele, na cara dele. Você está com vergonha de olhar. Vê se você está ou não perto de um sacerdote. Está ou não? Perto de um sacerdote. Olha bem, Jesus, pensando nisso, quando Jesus estava partindo para o céu, ele reúne os discípulos e ele fala assim, eis que eu envio a promessa do Pai. Ficai, pois, na cidade até que sejais revestidos de poder. Sabe qual é a roupa do sacerdote hoje? Ele precisa estar revestido de
poder. Revestido de poder. Olha para ele de novo. Dá uma olhadinha se tem poder nele. Ou ela. Tem ou não tem poder nessa pessoa aí? Aqui, não vale demagogia. Não vale falar que tem só para ficar bem na fita com a pessoa. Tem ou não tem poder? Olha para você. Você está ou não está revestido? Porque essa é a moda do Espírito. Essa é a estação do Espírito. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham a roupa que Deus desenhou para eles, mas a roupa que Cristo mandou que se fizesse para nós, mandou inclusive o Espírito Santo, que era a simbologia do Bezaleel do Antigo Testamento, a roupa que ele mandou, que eu e você vestíssemos, chama-se revestimento de poder. E aí, preste atenção numa coisa, ele anunciou, com essas palavras, o início de uma nova estação, a estação em que nós deveríamos estar com a roupa sobre a outra. Sabe que nessa moda do Espírito Santo, estar revestido é vestir uma roupa em cima da outra. Porque quando você foi batizado com o Espírito Santo, você já recebeu o Espírito. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 4, 6, que nós recebemos o Espírito quando cremos, fomos marcados com Ele. Mas no Pentecostes, a Bíblia fala que nós deveríamos receber o Espírito agora não para sermos salvos, mas para sermos revestidos de poder, porque há muitas pessoas salvas que não expulsam nem mosquito quando pousam nela. Pessoas salvas que não conseguem vencer o pecado, pessoas salvas que não têm um estilo de vida de santidade, pessoas salvas que não têm sede pela palavra de Deus, pessoas salvas que não amam os perdidos e não querem alcançá-los, pessoas salvas que não têm a graça de Deus, o poder de Deus fluindo da sua vida, são tão comuns quanto as outras, a linguagem é comum, o estilo de vida é comum, não flui Deus, flui qualquer outra coisa, mas não flui Deus. A estação do Espírito tem uma nova veste. Na estação do Espírito, todos são revestidos de poder. A Bíblia fala em Atos 1:8 sobre a estação do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe, queridos, as pessoas estão desejando, talvez, muitas coisas hoje, porque o mercado oferece tantas oportunidades, você tem tudo que quer à sua mão por meio da internet, você pode ir onde quiser e adquirir o que for possível adquirir, mas entenda uma coisa, não existe maior necessidade hoje para mim e para você, do que sermos cheios do Espírito Santo. Não tem nenhuma necessidade que seja mais urgente do que sermos cheios do Espírito Santo. Recentemente, o ano passado, alguns pastores americanos se mataram, se suicidaram. Inclusive, um dos pastores que se suicidou era filho de um pastor importante nos Estados Unidos, que era conselheiro de Barack Obama. Filhos de pastores, crentes se matando, crentes num tédio espiritual terrível, crentes que não conseguem ter motivação para estudar a palavra, para orar, para andar em santidade, porque não estão revestidos de poder. Conheceram Jesus, mas perderam o fogo, perderam a unção, perderam a alegria. E aí, queridos, nessa estação do Espírito, quando somos revestidos de poder, nós somos revestidos de um poder santificador, que nos ajuda a afastar do pecado e nos aproximar de Deus. Somos revestidos de um poder para testemunhar do amor de Cristo. E isso até sem palavras, onde você está, exala a graça, a misericórdia, o poder de Deus, porque o Espírito está fluindo através de você. Mas somos revestidos de poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, revestidos de poder
para vencer as trevas que muitas vezes estão entrando nas casas, destruindo casamentos, arrebentando com vidas de tantas pessoas. Então, nessa manhã, nós vamos ver um pouco sobre isso, sobre o que é ser revestido de poder. Eu quero saber uma coisa: quem gostaria de entrar na nova estação do Espírito? Ela começou lá no Pentecostes, ela não é recente. Essa estação começou em Pentecostes e vai terminar no arrebatamento. Estação longa. Nesse negócio de ficar mudando, agora é a onda do Espírito. Agora não tem onda mais do Espírito, agora é outra onda. Não, essa onda começou lá no Pentecostes e vai até o arrebatamento. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Agora, quais são as evidências de uma pessoa que está revestida do poder do Espírito Santo? Primeiramente, quando alguém é revestido de poder, esse alguém é primeiramente purificado. Começa com a purificação. Primeira coisa que o Espírito Santo faz é purificar. Tanto é que um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. Lá em Pentecostes a Bíblia diz que ele desceu como línguas de fogo, pairando sobre a cabeça de cada pessoa. E o propósito principal do fogo é purificar. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, o seguinte: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O Espírito Santo começa, quando você se aproxima dele, limpar os seus pecados. Nenhum de nós aqui pode negar que existem pecados que estão barrando o fluir do Espírito Santo. Mas ainda que você pense assim: não, eu estou vivendo bem. Olha, eu desafio você a se aproximar de um Deus santo e continuar se sentindo bem, sem ver os seus pecados, sem ver a sua postura, sem ver as inclinações do seu coração, sem ver o egoísmo, sem ver a vaidade, sem ver talvez o julgamento do seu coração em relação a outras pessoas, sem ver que dentro de você há injustiça, há maldade, sem ver que dentro de você existe adultério, existe prostituição, talvez exista homicídios que estão ali sendo gestados e ainda não aconteceram, mas existe maldade. Quando você está diante da luz, diante da santidade de Deus, não dá para continuar se sentindo bem. Não dá. Quanto mais perto de um Deus santo, mais sujo você se sente. Você olha para minha mão, acabei de lavar ali com detergente. Aí você diz: ela está limpa. Mas você coloca um microscópio aqui, você vai ver a quantidade de germes, talvez até de bactérias, de micro-organismos, de vírus. Meus olhos não veem, mas tem olhos que veem. Talvez você olhe para si mesmo e diga: olha, eu estou bem, mas se aproxime do Espírito Santo, deixe que Ele te revista de poder, e a luz do fogo que vem dele vai revelar que existem coisas em você que estão atrapalhando o poder de Deus. A falta de poder da igreja é, na verdade, falta de pureza. Existe um homem na Bíblia, profeta de Deus, um dos mais admirados da Bíblia, profeta Isaías, primo do rei Uzias, da linhagem real, um profeta que tinha as costas largas, porque ele pertencia à realeza, e ele não tinha problema com o rei, porque ele podia falar o que quisesse, porque o rei era parente dele. Mas aquele ambiente confortável da vida no palácio, aquele estilo de vida de festas, de reuniões importantes do governo de Uzias, aquela posição de realeza que ele tinha, fez dele um crente fraco, um crente cheio de concessões, um crente cheio de brechas na sua vida. E ele começou a falar como o povo falava, e ele começou a viver mais ou menos um estilo parecido que o povo vivia, e sem ele perceber, ele começou a ter uma conduta ímpia que Deus desaprovava.
Mas ele não sabia porque normalmente as pessoas que estão em pecado não têm visão do pecado que elas praticam como quando elas são olhadas por Deus. É igual a pessoa que está com a casquinha de feijão no dente. Ela está rindo. E está todo mundo olhando para ela e vendo algo ali e tentando dizer para ela, mas não consegue. Para ela está tudo bem. Mas quando ela é colocada diante de um espelho, ou quando ela chega em casa, talvez no momento distraído, aí ela começa a lembrar das cenas do papelão que ela fez. Ninguém falou para ela. Mas tinha uma casca de feijão. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas estão com casca de feijão no dente. E elas descobrem isso quando o Espírito Santo vem sobre elas com poder. Isaías estava lá distraído. O rei Uzias morre. E de repente provavelmente ele foi buscar a Deus, porque quando morria um rei, se levantava outro. E poderia ser que esse rei não fosse amigo dele. Como aconteceu. Ele foi serrado ao meio, com a serra manual. Mas antes disso, essa expectativa de possivelmente ter que lidar com um rei tirano, fez com que Isaías fosse para Deus, fosse se achegar a Deus e clamar a Deus para essa nova fase da vida dele, e Deus se revela a ele. Isso deveria ser bom, mas quando Deus se revelou a ele, ele viu o trono de Deus e os querubins voando em torno do trono com 6 asas, cada um com 6 asas voando. E a Bíblia diz que com 2 cobriam o rosto, porque não podiam ver a glória de Deus. Os querubins, que são seres ligados à santidade de Deus, não conseguem olhar para a santidade de Deus. Os pés estavam cobertos com as suas asas, com 2 eles voavam. E a Bíblia diz que a única coisa que os querubins diziam em torno daquele trono era: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías começou a olhar para aquilo, a Bíblia diz que ele temeu imediatamente e ele se viu morto. Ele se viu morto porque ele estava diante da santidade de Deus. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo impuro, mas os meus lábios também são impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que essa consciência que a glória de Deus trouxe a Isaías, imediatamente trouxe um querubim daqueles, com a brasa na mão, e tocou na língua dele com a tenaz. E a Bíblia diz que a língua dele foi purificada, que ao contrário de morrer, ele foi purificado. E naquele momento ele foi revestido de um poder sobrenatural para começar um ministério. Quando o Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por quê? Porque o fogo do Espírito, o revestimento do Espírito, trouxe purificação. Quando o Espírito Santo vem com poder sobre nós, nós somos purificados. Não dá para realmente avançarmos no projeto de Deus da maneira que estamos. Precisamos clamar por purificação e nos expor à santidade de Deus, para que Ele nos purifique com o seu fogo santo. A segunda coisa que acontece quando somos revestidos de poder, é que também somos revestidos de capacitações, de capacidades. Aquele que é revestido de poder é capacitado. Primeiro, ele é capacitado para corrigir algumas limitações pessoais que a maioria das pessoas tem. Normalmente, quando nós chegamos a Deus e começamos a descobrir tudo que Ele disse que vai fazer conosco, a gente fala: Senhor, o Senhor está falando com a pessoa errada. O Senhor sabe quem eu sou? O Senhor sabe de onde eu vim? O Senhor sabe minha personalidade? O Senhor me criou com essa personalidade. O Senhor me fez assim e agora o Senhor está querendo que eu seja de outro jeito?
O Senhor me colocou nessa família, agora o Senhor quer que eu seja de outra maneira. E a gente entra em crise muitas vezes, porque a gente acha que essa mudança, ela é um trabalho humano. E tem gente até que se esforça e muda. Por exemplo, o famoso Santo Agostinho queria ser um orador, um pregador conhecido no seu tempo. E ele foi para uma cachoeira que tinha lá, encheu a boca dele de pedrinhas. E ele ficava falando com aquelas pedrinhas, porque ele era meio gago, ele tinha a língua presa. E ele ficava falando 8 horas por dia, durante muito tempo, parece que uns 3 anos. Treinando a língua dele, treinando a dicção dele, treinando a força da voz dele, treinando a postura da voz dele. E de repente esse homem se tornou o maior orador de todos os tempos. Isso é um esforço humano. Isso é uma coisa humana. As pessoas fazem isso para crescer, para se superar. Vão para a universidade, vão para a academia. Elas se esforçam para se superar. Mas não é isso. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele vem para capacitar essa pessoa. Aquelas pessoas que têm medo de falar, começam a falar e não param mais. Você vai ver Estevão, por exemplo. Quem era Estevão? Mas depois que ele começou a falar, ele só parou depois que eles amontoaram pedras na cabeça dele, até que ele morreu. O cara estava tão cheio do Espírito Santo que ele falava igual uma enciclopédia. Saía tudo dele assim, de uma forma impressionante. Parecia que ele estava conectado numa fonte de informações. Mas de onde vinha isso? O poder do Espírito Santo. As pessoas às vezes têm medo. Medo de perder quando elas abraçarem a causa de Cristo. Medo de Deus mandá-las como missionário para a China, para a Índia, ou talvez para morrer em algum país, e por isso elas ficam recuadas, com medo. Mas quando o Espírito Santo vem, alguma coisa acontece, porque elas perdem o medo de perder. Medo de perder dinheiro, medo de perder tempo, medo de perder a vida. Elas simplesmente mergulham em Deus. E isso não é manipulação, isso não é poder da religião. Isso é o poder do Espírito Santo. Quando Ele vem, Ele muda as pessoas. Tira o medo, tira a timidez, aquela sensação de que não vai conseguir, de que não é capaz. Essas coisas desaparecem quando elas são revestidas de poder. Você vai ver, por exemplo, Pedro, que teve medo e negou a Jesus. Chorou amargamente, foi pescar, estava lá desanimado, desiludido, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele encarou as autoridades que mataram Jesus e falou assim: aquele Jesus a quem vós matastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É no poder do nome dele que esse coxo se levantou. E aqueles homens todos ficaram impactados com a pregação dele, porque sabiam que ele era iletrado. Ele não tinha estudado na sinagoga, ele não era um homem que tinha PhD, ele não tinha bacharel em teologia, ele nunca tinha lido um livro na vida dele. Provavelmente ele sabia ler muito pouco. Mas sabe de uma coisa? Quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele falou com erudição, ele falou com autoridade, ele falou com sabedoria, ele calou as autoridades que, não podendo contê-lo, prenderam com intenção de matá-lo. Mas a Bíblia diz que o anjo de Deus foi lá e tirou Pedro e João da prisão naquela noite, e eles saíram e se encontraram com os irmãos que estavam orando na casa de um dos irmãos, e foram renovados e cheios do Espírito Santo. Queridos, as coisas extraordinárias começam a acontecer na vida de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Essa vida morninha, essa vida mais ou menos, essa vida religiosinha que muita gente vive falando: eu sou da Comunidade Batista da Paz, eu sou gospel, eu sou evangélico, e assim, tem aquela conduta mais ou menos certinha, e vive aquele estilo de vida, assim que de vez em quando sente uns calafrios na costela. Olha, isso ainda não é tudo que Deus tem para você. Deus está querendo te levar para um nível maior. Deus quer te levar para um nível mais poderoso. E Ele diz: a estação do Espírito chegou. Sereis revestidos do Espírito Santo e de poder nesse tempo. Deus quer fazer isso conosco. O poder do Espírito Santo vem sobre nós como capacitação para o serviço. Como Pedro mesmo pregou, Jeremias, que não falava, falou: eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas o Espírito Santo falou: não diga não sei falar, porque aquilo que eu colocar na sua boca você dirá. Não tem limites para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Pessoas que
nunca fizeram medicina, começam a curar os enfermos pelo poder de Deus. É uma coisa que somente o Espírito Santo pode fazer. Pessoas que têm medo de cachorro, começam a expulsar demônios, principados e potestades. Ele ordena e os demônios saem. Sabe, queridos, a primeira vez que eu vi um endemoniado foi lá na igreja, na Silva Pontes, ali onde era o nosso antigo endereço. Eu já contei isso aqui, mas eu quero contar. Eu estava orando para Deus me usar para curar as pessoas, expulsar os demônios. Aí nós fomos lá na rua São José, tinha uma mulher lá, uma Dona Maria, se eu não me engano. Acho que foi até eu e a Aldeir que buscamos ela, ou eu e o irmão Silvio, não sei. E aí nós trouxemos aquela mulher, e ela estava lá assistindo o culto, feliz da vida. Aí de repente ela sumiu do culto, e alguém falou comigo assim: pastor, a Dona Maria está endemoniada. Eu nunca tinha visto um endemoniado, nunca tinha expulsado um endemoniado. No fundo, eu tinha minhas dúvidas se o diabo existia, porque eu nunca tinha visto ele. Nunca tinha visto. Já vi as obras dele. Aí eu fui lá na Dona Maria, falei assim: Dona Maria, só está endemoniada. Ela... Eu falei: Dona Maria, aqui é o pastor Marco que está falando. Só está endemoniada. Eu falei: ai meu Deus, o que eu faço aqui? Aí eu comecei a saber o seguinte: olha, eu já tinha lido na Bíblia, já tinha lido em outros livros, que Deus se comunica conosco através do nosso espírito, nesses momentos que você está libertando o endemoniado. Então você pode falar com Deus, sem que o demoniado escute. E eu pensei assim: agora vai ser a minha chance de saber tudo sobre Deus e sobre demônio. Aí eu pensei com Deus assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, e se o diabo existe, eu quero que esse lugar aqui fique cheio de fogo no chão. Aí ai, está queimando. Aí eu falei: gente, eu só pensei. Aí eu falei: então, Senhor, põe fogo na parede também. Ah, tem fogo. Aí eu comecei, o irmão Virgílio, está sempre assim, cochilando nos cultos, né? Aí ele estava lá fora, na varanda, lá perto onde eu estava expulsando demônio. Quando ele viu, ele ficou crente na hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí depois eu dei os comandos lá, o demônio saiu. E eu fiquei olhando para aquilo e falei: gente, que coisa impressionante. Eu mandei o demônio sair, ele saiu, eu já era pastor. Mas eu ainda não tinha entendido essas coisas. Depois desse dia para frente, queridos, nunca vi tanto demônio na minha vida. Parece que todos os demônios guardados em Viçosa, tinha um inclusive que se manifestou uma vez, ele falou: estou mais de 100 anos nessa cidade, enchendo essas ruas de buraco, habitando na soberba desses universitários, desses professores da universidade, na arrogância deles. Muitas pessoas na época viram o demônio falar isso, e ele se manifestou. Sabe, queridos, um dia um endemoniado lá de cima do morro saiu de lá e desceu violento aqui, grandão. Esse cara se manifestou na quinta-feira, caiu no chão aqui, e começou a rolar para lá e para cá, e de repente os demônios saíram dele, ele foi cheio do Espírito Santo, é crente até hoje. Ele está em outra igreja, mas é crente até hoje. Um dia eu estava orando por um cara aqui nesse cantinho aqui, o demônio jogou ele lá. Aí tinha um cara ali atrás, meio tradicional, falando: eu não acredito nesses negócios de libertação. Mas quando ele viu um cara sentado, parado lá de lá, ele veio aqui com um olho desse tamanho: pastor, o que é isso? O que é isso? Recebereis poder. Talvez você não espanta nem gato do seu quintal, mas quando o Espírito Santo vier sobre você, você tem poder para curar enfermos, para expulsar demônios, tem poder para falar da glória de Deus àqueles que estão em trevas, e você vai ver pessoas chorando, se rendendo a Cristo, porque o Espírito de Deus te revestiu com poder. A vida cristã é mais do que a maioria das pessoas estão acostumadas a experimentar. Deus fala o seguinte: que Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós.
Então, como é que Deus vai fazer? Qual é a medida do que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida? A medida do que Ele fará na minha vida ou na sua vida é o poder que opera em nós. Qual é a medida do poder que opera em mim? Qual é a medida do poder que opera em você? Se essa medida de poder for realmente grande, Ele vai fazer muito. Se ela for pequena, Ele vai fazer pouco. Não que Ele não possa fazer, mas é que tem pouco poder. É só você pensar no seguinte: uma pessoa que tem muito dinheiro, compra muito. Uma pessoa que tem pouco dinheiro, compra pouco. O poder da terra é o dinheiro, mas o poder do mundo espiritual é o revestimento do Espírito Santo. Tem gente que está enchendo o bolso do dinheiro, mas está com o coração vazio de poder. Não tem mais onde pôr dinheiro, está mandando até para a Suíça, mas o coração está seco de poder. Esvazie o bolso, mas encha de poder. E aí você vai ver que cheio de poder não há limites. Você vai saber o que é andar sobre as águas. Você vai saber o que Isaías quis dizer com correr sem cansar, caminhar sem fatigar, voar com asas de águia. Você vai começar a entender que quando o Espírito Santo vem sobre você, você não sabia que voava, mas voa. Você não sabia que corria, mas corre. Você não sabia que tinha resistência, mas tem, porque o Espírito Santo vem com você com poder. Eu já fiz tantas coisas às vezes, queridos, que eu ficava olhando para mim e pensava assim: gente, como é que eu consegui dar conta de fazer todas essas coisas ao mesmo tempo? Eu só posso entender que é o poder do Espírito Santo fazendo através de mim. Paulo falou o seguinte, ele fala: olha, pela graça de Deus, eu fiz mais do que todos vós. Ele estava falando dos apóstolos, mas na língua original, ele estava dizendo assim: pela graça de Deus, eu fiz mais do que todos vós juntos. E aí ele fala: não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele está dizendo o seguinte: quando o poder de Deus está em mim, sobre a minha vida, eu posso fazer muito mais do que uma pessoa comum faria, porque é o poder de Deus que está operando através de mim. Nós precisamos ser revestidos do poder. Essa é a estação. Está todo mundo olhando para você e falando: está fora da moda. Está fora da moda. Quem não está revestido de poder, está fora da moda. A estação já mudou, queridos, há muito tempo. O tempo em que só um ou outro era cheio do Espírito Santo era lá no Antigo Testamento. Deus derramava o Espírito sobre um profeta e o resto do povo todo ficava babando, olhando, chupando o dedo. Mas agora, na estação do Espírito, Ele quer encher todos do Espírito Santo de poder. Isso é para nós. Isso não é mais só para uns. Às vezes você olha para um livro, olha para um crente, olha para alguém e fala assim: gente, olha, nossa, que unção que essa pessoa tem. Enquanto você está fazendo isso, você devia estar na presença de Deus. Eu estava lá no Japão com o pastor Sabá, num quarto, lá a gente estava dormindo no mesmo quarto, cada qual na sua cama, é claro. E aí eu estava contando para ele, mostrando para ele que tem um pastor lá na Colômbia muito cheio do Espírito Santo, chamado Ricardo Rodrigues. E eu mostrando para ele, contando a história para ele, né? Aí no meio da conversa, ele foi e me cortou e falou assim: não quero ver mais não. Eu falei: por quê? Ele falou: eu vou orar para eu ser cheio do Espírito Santo também. Não quero escutar isso mais não. Então essa é a questão. Às vezes eu leio, eu estudo, eu vejo, eu assisto, eu admiro, mas eu não faço o que ele fez. Eu preciso interromper essa admiração e começar a intensa busca, porque a hora que eu fizer isso, a glória dele virá sobre mim, sem limites. E aí eu vou entender o que é andar sobre as águas, eu vou entender o que é correr sem me cansar, caminhar sem fadiga, o que é voar com asas de águia, porque é isso que ele quer fazer comigo e com você. Quando o Espírito Santo me reveste de poder, te reveste de poder. Quando Ele reveste alguém de poder, em último lugar, essa pessoa precisa ser muito cuidadosa. Muito. Porque vão acontecer muitas situações para tirar sua roupa. Tem muita gente que já teve o revestimento do Espírito e perdeu. Hoje ele só tem história, ele não tem mais experiência vivida, ele só tem passado. O Espírito parece que já até foi embora, ou se não foi, o revestimento foi. Então veja bem, tem uma situação, em 2 Reis capítulo 5, a história da cura de Naamã. Naamã era um general do exército assírio, e ele era leproso, mas ele era um homem de honra.
ele era um homem glorioso, ele era um homem influente diante do rei, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha uma família abençoada, ele era um homem que, inclusive o texto diz que Deus lhe dera a vitória contra todos os seus inimigos. Então ele era um homem abençoado, mas ele era leproso. Então ele ficou sabendo por uma menina que ele havia raptado de uma vitória que ele teve sobre Israel. Ele ficou sabendo por essa menina que tinha um profeta em Samaria, que era cheio do Espírito Santo. O nome do profeta era Eliseu. Ele foi ao rei, pediu ao rei que o enviasse até Israel. O rei falou, então vai. E ele então preparou a sua viagem com seus empregados, seus soldados. E ele levou nada menos do que 428 quilos de prata, 85 quilos de ouro e 10 vestes festivais. As vestes mais caras, as vestes mais desejáveis pelo maior estilista da época, lá da Síria. Eram vestes reais. E esse homem vai até o rei de Israel. O rei, não podendo curá-lo, enviou ao profeta. O profeta deu os caminhos para ele e ele mergulhou no Rio Jordão e foi curado. Quando esse homem voltou, ele estava tão feliz. E ele trouxe a prata, trouxe o ouro, colocou diante da casa do profeta Eliseu e pegou os 10 vestidos e falou assim, eu vim aqui para trazer para você 10 vestidos e trazer para você prata e ouro. O profeta falou assim, não, obrigado, eu já estou vestido de poder. Eu já estou vestido de poder. Não, mas eu trouxe esse ouro para você, essa prata para você, eu trouxe 10 vestidos para você, você só tem um. E ele falou assim, olha, é claro que eu estou inventando um pouquinho aqui. Ele falou assim, eu já estou vestido. Ele já estava revestido de poder. Mas sabe de uma coisa? As pessoas virão trazendo ouro para você, trazendo prata para você, trazendo vestido para você, para tentar tirar de você o revestimento do Espírito Santo. Eliseu não quis, mas sabe por que eu estou dizendo que é verdade isso? Ele não quis, mas Geazi ficou zangado, e Geazi foi atrás daquele homem cheio de ouro, cheio de prata, cheio de vestidos, e ele correu. O homem parou e ele falou, meu senhor, espere um pouco, porque chegaram alguns visitantes lá, inventou uma mentira e falou, o meu senhor está querendo uns vestidos desse aí. Naamã falou, pois não, leva tudo isso aí. Foi abençoando ele com mais de um vestido. E Geazi voltou feliz com aquele vestido, escondeu e chegou como quem não quer nada, diante do profeta Eliseu. O profeta Eliseu falou assim, de onde você vem? Ele falou assim, eu não estava em lugar nenhum não, eu estava ali orando, eu estava meditando na palavra. Ele falou, mentiroso, imbecil, idiota. Ele não falou com essas palavras, eu que estou falando, sabe por quê? Porque ele falou, quando você saiu correndo atrás daquele homem para buscar os vestidos, o ouro e a prata, você também recebeu a lepra que ele trazia com ele. As pessoas não sabem que quando elas buscam determinadas vestes para si, elas ganham lepra, mas quando elas se revestem do Espírito Santo, elas recebem poder. As pessoas estão cheias de aparências por aí, mas estão leprosas. Eles vão olhar para o seu vestido e vão falar assim, mas é isso aí que é a moda do Espírito. Essa moda do Espírito não tem lepra. Essa moda do Espírito tem cura. Essa moda do Espírito não é tão bonita quanto a moda da Síria, mas quando ela contacta a moda da Síria, ela traz cura. Ela não tem ouro e prata, mas ela tem poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Talvez você está querendo trocar a sua veste por alguma outra, mas saiba de uma coisa, o Espírito Santo já te deu a moda certa para esta estação. Você já pode ser revestido definitivamente com o Espírito Santo. Não está fora da moda, não é antiquado, não é quadrado, ser cheio do Espírito Santo, cair no poder, fazer cambalhota no poder, ter visão, revelação, falar em profecia, porque essa é a estação do Espírito Santo para todos nós hoje. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. As pessoas estão buscando a moda da Síria, estão todos leprosos por aí.
Está cheio de crente leproso, cheio de pecado. Às vezes é uma beleza impressionante o que eles fazem, mas cheio de pecado. Está dando medo. Está dando medo. Mas tem uma outra experiência muito forte. Daniel, um homem santo, na corte babilônica, amigo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Por meio de Daniel, aquele homem atestou que Deus, o Deus de Daniel, era realmente o único Deus. E ele confessou isso em Daniel capítulo 4, versículo 7. Quando ele diz, ele baixou um decreto dizendo que não havia Deus como o Deus de Israel. Não havia Deus soberano, Senhor, que governa o tempo, a história, o universo. E ele declarou isso, mas morreu logo depois. E aí se levanta o filho dele, Belsazar, com toda a glória da Babilônia, porque a Babilônia tinha os jardins suspensos, que eram uma das 7 maravilhas do mundo. Era um país de primeiro mundo, riqueza, glória. A Bíblia até diz que a Babilônia era a cabeça de ouro daquela estátua que se revelou em Daniel, porque Babilônia era a nação mais poderosa do mundo. Era como se fosse talvez os Estados Unidos na década de 90, 80, 90, uma superpotência mundial. Belsazar assume aquele governo, e aí um dia, para fazer graça com seus amigos, ele pega os utensílios do templo, que o seu pai havia trazido quando ele conquistou Jerusalém, pegou aquelas bacias sagradas, aquelas taças de ouro, que Deus havia ensinado Bezaleel fazer, e os homens lá de Salomão fazer, para a construção do templo. E a Bíblia diz que ele traz os amigos, as mulheres nuas, os homossexuais, aquela bagunça toda, e começa a fazer uma festa de orgia no palácio. Daniel estava reservado no seu canto, porque o pai, Nabucodonosor, tinha morrido, um novo rei se levantou. Esse rei não conhecia Daniel, Daniel estava no lugar dele. Ele era um homem de importância no governo, embora fosse um homem de Deus também. E Daniel estava no canto dele, mas Belsazar estava naquela festa de orgia e de pecado. De repente, subitamente, uma mão começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel e Farsim. Palavras que eles não conheciam, palavras que não estavam no dicionário de nação nenhuma. Era uma mão do céu que viera de Deus para escrever aquilo. A festa acabou, as danças pararam, e o rei ficou perturbado olhando para aquilo. O que é isso? O que será isso? Isso é juízo de Deus. O que está acontecendo? Chamaram os magos, os encantadores, os entendidos. E a Bíblia diz que nenhum deles conseguiram decifrar o que estava escrito naquela parede, aquela inscrição da parede. A Bíblia diz que a mãe de Belsazar chama Daniel, chama Belsazar, e fala assim: ó rei, nos dias do seu pai, havia um homem chamado Daniel, que tinha o espírito dos deuses santos. Ela estava dizendo: esse homem chamado Daniel era revestido de poder, e nos dias do seu pai, Deus lhe deu luz, entendimento, sabedoria, para decifrar enigmas, para entender mistérios. E esse homem era cheio do Espírito Santo, e ele está em algum lugar aqui no reino. Se você o trouxer aqui, ele saberá decifrar o que está escrito nessa parede. E ele mandou buscar esse rei, esse homem chamado Daniel. E a Bíblia diz que ele disse o seguinte para Daniel, olha só. Daniel capítulo 4, versículo, talvez lá para o finalzinho, versículo 17. Mas antes do 17 ele diz assim, capítulo 5, versículo 17. A partir do versículo 7, ele diz assim, ela disse assim: há no teu reino um homem, versículo 11, que tem o espírito dos deuses santos,
nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria e conhecimento, a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera por nome Belsazar. Chamou-se, pois, Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido na presença do rei e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses santos está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Olha isso, promessa de ouro, vestes de púrpura e o terceiro lugar no reino, uma posição de honra. Mais uma vez, um homem que tinha tudo como Daniel, espírito inteligente. A mulher de Nabucodonosor disse que ele tinha a inteligência dos deuses santos. Inteligência, sabedoria, porque se achava nele o Espírito de Deus. Aí vem o rei e fala assim: olha, se você me der a interpretação, eu vou te dar uma veste de púrpura, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata. Sabe o que Daniel disse para ele? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ele também não quis a roupa. Ele também não quis outra roupa, porque ele já estava vestido do Espírito Santo. Naquela noite, quem estava vestido com essa roupa foi levado cativo para ser escravo dos medo-persas, porque eles invadiram a Babilônia pelos canais de água que estavam ali nos jardins suspensos e tomaram Babilônia. Quando Daniel ouviu essa proposta de Belsazar, falando assim: eu vou te dar uma roupa melhor do que a que você está vestido. Você vai ser vestido de púrpura, só a realeza vestia de púrpura. Eu vou pôr uma cadeia de ouro no seu pescoço e vou te dar honra diante de todas as pessoas. Daniel pensou o seguinte: eu já recebi honra do meu Deus, eu já estou cheio do Espírito Santo, eu já estou cheio de sabedoria e de inteligência. Dá esse presente para quem quiser, porque Daniel sabia que junto com aquele presente estava vindo o cativeiro, junto com aquele presente estava vindo o sofrimento, a opressão. Ele não ia perder a veste do Espírito Santo, a estação do Espírito Santo, por causa daquela veste de púrpura. Sabe o que aconteceu? Depois desse rei, Daniel ficou ainda no reino durante 70 anos. Reis se levantaram e foram abatidos. Homens foram conquistando Babilônia e foram sendo conquistados por outro. Mas cada vez que um rei subia no trono, Deus colocava Daniel num nível mais alto, porque ele já estava vestido com a veste de poder do Espírito Santo. Sabe, queridos, nós não temos noção do que o Espírito Santo fará conosco. E nós achamos que correr atrás do dinheiro, que correr atrás das obrigações, da correria do dia a dia, é mais importante do que tirar um tempo com Deus todo dia.
na oração, na leitura da palavra, achando que nós vamos nos colocar numa posição de honra. Eu vou dizer para você, a posição de honra que você for capaz de conquistar com seu braço, vai estar acompanhada de lepra, vai estar acompanhada de desgraça e de sofrimento, mas a bênção de Deus, ela enriquecerá, sem acrescentar dores à sua vida e ao seu futuro. Eu quero desafiar você nessa manhã, a se encher do Espírito Santo. Essa é a estação do Espírito. Chegou a hora, queridos, de nós sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que têm coração dobre têm que limpar o coração. Eu quero o Espírito Santo, mas eu quero isso. Eu quero o Espírito Santo, mas eu gosto de pornografia. Eu quero o Espírito Santo, mas eu gosto dessa prática de pecado. Eu quero o Espírito Santo, mas eu não posso abandonar isso e aquilo, essa mágoa, esse sentimento. A Bíblia te desafia a limpar o seu coração. O Senhor diz o seguinte, que Ele revestirá todos os que têm sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse ao povo lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eu digo uma coisa, aquele que tem sede precisa limpar o coração. Aquele que tem sede precisa renunciar a qualquer tipo de pecado ou qualquer tipo de espírito que ele tenha recebido dentro de si e falar: agora eu quero receber o Espírito Santo de Deus para me revestir de poder e de autoridade. Aquele que tem sede tem que pedir esse dom ao Pai, porque a Bíblia diz que se nós que somos pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você pedir com insistência, se você pedir com perseverança, se você realmente desejá-lo e perseverar na presença dEle 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 ano, todos os dias naquele horário, naquele tempo, seja no sentinela de oração, seja em outro modelo que você vai fazer, mas entenda uma coisa, se você o deseja, você o busca. Na hora de desligar a novela, na hora de desligar a televisão, na hora de encerrar aquele tempo na internet e falar: Deus, eu não posso mais ficar aqui buscando informação no Google, eu preciso buscar poder no joelho, eu preciso buscar porque tem informações que Deus vai te dar, porque a Bíblia diz que Ele perscruta a mente de Deus, Ele traz os segredos que estão lá no coração de Deus e coloca no coração daquele que está na presença dEle. Teve um dia desse que eu preguei uma palavra aqui um tempo atrás, e uma pessoa comentou lá na internet assim: essa palavra é de um pastor lá da igreja de Santarém. Tipo assim, você copiou a palavra do pastor. Eu não respondi não, mas no meu coração Deus falou comigo assim: eu posso revelar para Santarém, e eu posso revelar para Viçosa a mesma mensagem se eu quiser. Porque eu nem conheço o pastor que ele disse. Eu não copiei dele, mas se ele está buscando o mesmo espírito que eu estou, nós estamos na mesma sintonia. A revelação está fluindo lá, mas está fluindo aqui também. Um dia eu preguei uma mensagem aqui, aí liguei a televisão, a Joyce Meyer pregou uma mensagem lá nos Estados Unidos. Aí eu falei que não tem graça isso não, Espírito Santo. Eles vão pensar que eu copiei dela, porque ela é famosa e eu não sou. Mas eu fiquei feliz também de saber que a mesma fonte de informação que ela tem, eu tenho. Deus dá para ela, mas dá para mim também. Ela fala para milhões, mas eu falo para você. O Espírito Santo tem informações para te dar se você perseverar na presença dEle. Dê liberdade para Ele, para que Ele encha seu corpo, sua alma, sua mente, seu espírito. E por fim, receba-o. Receba-o. Creia que você o recebeu. Depois que você fez tudo isso, isso não é pré-requisito para receber o Espírito Santo. Porque o pré-requisito é você crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados na conversão. Mas depois que você crê e se arrepende, essa fé e esse arrependimento vão se aprofundando através da sede, através da santificação, através da busca, através da fé. Você vai crendo, vai crendo, vai aplicando fé, vai se entregando e chega uma hora que flui a glória de Deus e as coisas mudam. Quantos aqui querem entrar nessa estação do Espírito e ser cheio do Espírito Santo e de poder? Fica de pé nesse momento. Nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Quantos aqui estão com
vontade de largar o outono, a primavera, o verão, o inverno. Tem gente que está aí no inverno. Então, tem uns que estão no verão da provação, está quente demais. Calor da provação. Tem outros que estão no inverno, está tudo frio, gelado, não sente nada, está quase morto. Hipotermia. Tem outros que estão na primavera, floridos. Alegria demais, poder de menos. Tem outros que estão no outono, as folhas estão caindo tudo. Está desfolhado. Nenhuma dessas estações o Senhor tem para você. O Senhor te convida à estação do Espírito. Se Deus falou com você nessa manhã, antes que nós participemos da mesa do Senhor, eu sinto no meu coração. Hoje de manhã eu estava clamando a Deus. Eu fui visitado por uma presença tão gostosa dEle. E eu sinto que Deus quer compartilhar isso com você, porque a Bíblia fala lá em Deuteronômio que Moisés pôs a mão sobre Josué, e ele recebeu do mesmo Espírito que estava em Moisés, passou para Josué. Eu quero te convidar para sair daí do seu lugar e vir aqui na frente. Pode começar a adorar o Senhor com essa canção. Oh! Calabaxere, mandara balabax, andara balabai. Xere balabassuri, cantará balabai, xere balabai. O Espírito Santo quer te encher nessa manhã. Adore ao Senhor, porque Ele vai te limpar hoje. Inundar, encher esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. Se esse é o desejo do seu coração, comece a clamar, comece a buscá-lo nessa manhã. Não há restrição, Ele quer te encher hoje. Espírito, decalabaxere balabai, balabai, bricandarabaxoro galaboceri galabalabai. Te adoro, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo em meu coração. Inundar, encher este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar.
Espírito Santo de Deus, muitos de nós temos aceitado essas vestes de Naamã. Muitos de nós temos, ó Deus, nos rendido às vestes da Babilônia. Desejamos, Senhor. Não podemos viver sem a Tua presença. Não podemos viver sem a Tua glória, Senhor. Muitas pessoas, ó Deus, estão leprosas, estão cativas, porque correram atrás das vestes de Naamã, correram atrás das vestes de Babilônia, e não valorizaram a veste do Espírito que estava sobre elas. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pela nossa falta de poder, pela nossa falta de intimidade. E volta, Senhor, visita-nos uma vez mais, como em Pentecostes, como na Rua Azusa, como nas décadas do avivamento dessa nação. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz outra vez, faz outra vez. Mais outra vez, Senhor, toca-nos com a Tua glória. Toca-nos com a Tua glória, muda-nos, purifica-nos com o Teu fogo santo. Com o Teu fogo santo, Senhor. Purifica-nos, purifica-nos e aviva-nos. No nome de Jesus, é promessa do Senhor, e nós clamamos porque essa promessa foi para eles em Pentecoste, foram para aqueles que estavam longe, e para tantos quanto o Senhor chamar. Essa promessa é para nós. Inunda-nos com a Tua glória, Espírito Santo de Deus. Inunda essa igreja, Senhor. Toca as crianças dessa igreja com Teu Espírito. Toca, Senhor, os homens, as mulheres. Toca os jovens. Toca os adolescentes. Toca-nos. Toca-nos. Receba, 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 receba. Vai, você quer galabará, xangarabalabá.
Receba. Se você crê, se você crê que essa promessa é para você, se você crê que essa mensagem é para você, e você crê que Deus quer te encher com o Espírito Santo, você não merece, mas Ele te purificou com fogo da sua presença. Se você crê que Jesus, o batizador com o Espírito Santo, está aqui, aquele que nos renova e nos reveste de poder, aquele que nos enche de fogo e da sua glória e nos deixa participar da sua natureza. Se você crê que Ele tem essa promessa para você, a única coisa que você precisa fazer agora é crer que Ele te perdoou dos seus pecados, levantar a sua mão e receber o Espírito Santo agora mesmo. Em nome de Jesus, receba. Se você crê que recebe pela fé, comece a falar em línguas, comece a receber poder, comece a ver seus limites sendo quebrados, comece a andar no sobrenatural, comece a andar sobre as águas, comece a ver a glória de Deus fluindo, comece a glorificá-lo, comece a adorá-lo, comece a correr sem se cansar, comece a pular sem fatigar, comece a voar com asas de águia, em nome de Jesus. Receba! Receba! Oh! Mais de Deus! Você quer balabalaba, só cantar a balabá. Oh! Santo Espírito, és bem-vindo. Oh! Ragalabaragalabaragalabaragalabaragalaba, chequetere babagarabá. Requetere balabaraga, chocotoro bolobo, chequetere balabá. Ricatequetequetequetequere balaga, chequere balabá. Iala chocotaraba, chequere badai. Iadoro chocotoro boxere alabai. Iaraba checatarabai. Receba, receba, receba. Mergulhe. Aleluia. Aleluia. A glória de Deus está nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Tua presença nos renova, Tua presença nos alegra, Tua presença, Senhor, amplia a nossa visão, Tua presença nos dá a vontade de andar em santidade. A Tua presença nos torna mais do que vencedores. A Tua presença nos vê que não há impossíveis para Ti. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, glorificado é Teu nome, adorado é Teu nome. Tua presença nos faz mais que vencedores. Aleluia. Oh, aleluia.
Seja glorificado, Senhor. Seja glorificado, Jesus. Seja adorado, seja exaltado. Receba toda adoração, todo louvor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa manhã, meus queridos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Ele está sobre a tua vida nessa manhã. Ele está sobre você, sobre a sua casa. Continue se enchendo dele, continue se inundando dele, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Não pare de buscá-lo. Não pare de criar um ambiente para a presença dele na sua vida, na sua casa. Não pare. Esse é o maior desejo do Senhor, queridos, nesse tempo. Que a igreja descubra, entenda o que é ser cheio do Espírito Santo.